The Rock. Faz uns 15 dias, 20 dias eu estava em Portugal, e aí eu fui até, né, fui levar minha mãe para conhecer onde minha avó havia nascido, né? E aí, né, foi logo depois daqueles incêndios gigantescos. Os incêndios florestais, né? Cara, eu fiquei abismado, porque, né, de Lisboa até o Porto não tinha um focozinho. Quando eu entrei, né, para ir para a cidade da minha avó, que é Marialva, né, perto de... esqueci mas é uma região, a estrada, né? Aí eu fui começando a entrar, assim, dos dois lados, começaram a saber, poxa, umas árvores, né, queimadinhas. Aí, de repente, chegou numa hora que estava tudo, e você via que aquele fogo chegou na estrada, né? E chegou nas casas, e você fala, caramba, se eu estou passando de carro aqui, explode o carro, porque pelo que estava, né, quando eu fui lá, estava tudo queimado já, né, já tinha parado o incêndio, mas até o cheiro do incêndio ainda permanecia. Cara, eu fiquei imaginando o medo que daria, para quem está passando de carro, e as pessoas que estavam na casa, assim, porque a minha casa, sabe, e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Realmente não tem o que fazer. E eu descobri, inclusive, conversando com o pessoal, estava em Porto Alegre semana retrasada, como tem muito bombeiro voluntário lá na região, e acontece nos Estados Unidos também, ter bombeiros voluntários, sim. Tal, tem as fases, né? Califórnia tem muito isso, né? Na época de seca lá tem os bombeiros voluntários, então eles chamam, né, as pessoas. Então, eles estavam comentando, né? Falaram, tem muito incêndio que é por conta disso, ou seja, para as pessoas voltarem a se empregar, para serem os voluntários, eles mesmos botam fogo. É um negócio assim que eu falei, caramba, eu fiquei, caramba, isso é verdade, porque eu tinha ouvido falar isso, mas eu não tinha ouvido falar do pessoal de Portugal, gente de lá, né? E, poxa, eu falei, caramba, eu fiquei assim no almoço, falei, não, você está de brincadeira, não. É verdade, e acontece, por quê? Aí, tendo incêndio, eles são contratados novamente, o Estado contrata os bombeiros lá voluntários e eles vão combater o incêndio. Então, é um ciclo meio medonho, né? Medonho. O ser humano é um negócio difícil de entender, cara. O ser humano é um negócio difícil de entender, cara. Tá bem torto. Ô, Cota, e me fala uma coisa, você falou que na primeira, que você foi lá ver e estudar, né, o avião que caiu, tal, teve toda aquela... quando você faz o curso, né, para você se tornar bombeiro, assim, porque você tem que ter um domínio psicológico muito forte, porque você chega, né, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão... e quando você está em perigo, né, você perde a noção e você faz coisas que talvez você não fizesse consciente, né, e o bombeiro tem que ser muito, né, técnico, né, e frio, para controlar isso. Isso você aprende na academia, ou é experiência, ou são seus líderes que vão passando isso? Porque, é muito pesado. Eu já fui em algumas, a minha ex-sócia, naquele avião que caiu lá na Ipiranga, Ipiranga, ali no Jabaquara, né? Caiu, assim, a duas casas. Fokker 100. Caiu a duas casas dela. E ela estava saindo de carro, e o avião veio, pegou até uma peça do avião, pegou no vidro que ela estava, que ela deu ré e ainda pegou, né? Ela ficou atônita, ela ficou, sabe, desesperada, não falava nada com nada, não sei o quê. Como é que é isso, né? Porque eu acho que é muito difícil você ver, sei lá tiveram 100 e poucas pessoas mortas, né? As famílias querendo saber, e ver um bombeiro, tenta fazer de tudo. Como é que é essa parte psicológica aí? Olha, eu vou dizer para você que é barra, é difícil, é bastante difícil, porque nada te prepara para um horror, nada te prepara. Eu vou citar um caso que muito me marcou, que foi ali na Salim Farah Maluf, né? Na nossa área lá, né? Zona Leste e tal, não sei o que ali, ZL e tal. E era uma tarde quente pra caramba, e eu acho que eu trabalhava na Moca nessa época, né? Não estava na área do setor técnico estadual, era um pouco antes, né? Eu estava na área, na Moca ali, eu acho que eu comandava a parte de viaturas, alguma coisa assim. E aí, eu cheguei na ocorrência, era um XR3,
eu não lembro a cor do XR3, mas eram 2 mulheres, né? Mãe e filha. Mãe no volante e filha, a filha no volante e a mãe como passageira. E tinha sido um engavetamento, ou bateu na traseira e tal, e aí a gente chama de preso em ferragem. Sim. Né? E aí a gente já tinha os equipamentos, né? Os extensores, alargadores e tudo mais e tal, e a gente conseguiu fazer o trabalho, né? Retirar, fazer as movimentos, porque você não pode enfiar em qualquer lugar o aparelho e fazer qualquer movimento, porque você pode agravar o problema. E as 2 estavam presas na ferragem, né? Era mais fácil porque o XR3 era, né, tava conversível e tal, então você conseguia acessar por cima e ver todo, né? Quando está fechado, né, você tem a parte superior ali, você tem que, é mais difícil de você acessar e ver o que está acontecendo, né? Aí demorou bastante para a gente conseguir tirar a filha, que estava no volante, e a mãe, dava para ver que ela tinha varizes nas pernas, tal, não sei o quê. Eu fiquei muito preocupado, né? Mas você tem que selecionar, você tem que ver, olha, esse aqui está mais fácil, eu vou fazer esse daqui está mais difícil, eu vou ter que colocar uma equipe para fazer tal coisa. Então, enquanto faz uma coisa aqui que é mais fácil e tem menos gente, eu vou fazer com outra mais difícil aqui. Então, você tem que gerenciar as 2 coisas. E a situação dela estava muito complicada e foi muito difícil de tirar. Demorou muito tempo. Eu estava ansioso, né? Mas você tem que se controlar, né? E tiramos, foi conduzida, tal, não sei o quê. E à noite eu descobri, né? A gente fica querendo saber da ocorrência e tudo mais, né? Descobri que a mãe faleceu, né? Por conta desse trauma e por conta da situação que ela tinha no próprio organismo, nas pernas, varizes, aquela coisa toda. Então, aquele impacto, aquela coisa, né? Então, e aí isso ficou praticamente uma semana, eu dormindo e sempre pensando, né, nessa situação, né? Mas eu acho que é mais ou menos uma coisa que é um conjunto de fatores. Primeiro, você é treinado durante 4 anos na academia e você passa por diversas situações. Você é supervisionado e tudo mais. Aí você passa por um estágio probatório e você também é supervisionado, né? Então, mas isso você vai construindo aos poucos. E o que eu falo muito, eu falo assim, olha, você olha para um lado, olha para o outro, não tem para quem você falar assim, nada, meu amigo, é você mesmo. Então você tem que começar a criar essa carapaça para você gerenciar isso. Então você enfrenta essas questões, muitas vezes, lógico, né? Você tem que preservar as pessoas, preservar os seus subordinados, preservar equipamento, né? Você não pode ir à loucurada, né? Você quem que determina isso. Então, o grau de responsabilidade do oficial é bastante grande. Mas você acaba aprendendo isso, e por isso que é muito importante você conhecer a técnica, conhecer a ciência, porque você começa a visualizar, pelo seu conhecimento técnico, o que pode ou não dar errado, e se você precisa se colocar mais em risco ou não. Mas sempre vai ser situação muito traumática, sempre você tem uma sequela, sempre você vai guardar essa situação, sempre. Tanto é que eu só não lembro da cor, me parece que era um amarelo. Né? Mas pelos anos, eu não vou lembrar agora, porque foram tantas ocorrências, né? No Dia dos Pais, um acidente na Zona Sul, à noite, e quando eu cheguei lá, tinha uma chave de fenda enfiada no abdômen do pai lá, né? E era Dia dos Pais, né? E era de madrugada, e aí chegou um bombeiro, chegou um pessoal lá, não bombeiro, chegou um pessoal lá, tal, vamos puxar, falei, nossa, que perigo, né? Então você tem, sabe, então, são tantas, mas são tantas e tantas situações que, sabe, você não consegue de forma alguma prever nada, você tenta gerenciar a situação. Esse ferimento no meu olho, que foi numa ocorrência de incêndio, eu estava a 100 e poucos metros, eu estava 3 horas depois de combate a incêndio, fui lá só para tomar um pouco d'água, levantei a protetor contra a radiação, levantei a viseira contra poluentes, tal, não sei o quê, e fui tomar água. E estava sentado numa viatura de resgate, com a porta aberta. Aí bateu um vento embaixo, subiu, bateu aqui, eu pensei que fosse poeira. Aí comecei, né? Fui lá, bebi água, tal, e voltei para a operação, fiquei mais 1 hora lá e eu não parava de lacrimejar. Quando eu fui ver, pedi para alguém porque com o olho eu não estava conseguindo fazer mais nada. Um estava ardendo demais, né? De tanto que eu tinha esfregado. Quando eu cheguei no hospital, foi no Hospital Tatuapé, o médico falou assim, olha, se você apertasse um pouco mais, você tinha perdido a visão, porque tinha uma farpa de alumínio no olho. Então, assim, eu não provoquei nada, eu fiz todos os meus procedimentos de segurança, eu cito esse exemplo para dizer que a todo momento você está em risco, a todo momento. Então, você tem que estar alerta e você aprende com os seus superiores, com a técnica, e, assim,
é uma coisa que eu vou dizer assim, parece que é divino, ou seja, você tem a boa vontade de querer fazer e parece que você fica meio que protegido.